Olá, seguidores. O Natal do ano de 1992, na cidade de Dayton, nos Estados Unidos, foi marcado por uma série de homicídios cometidos por uma gangue de 4 membros. Durante um período de 3 dias em torno do Natal, um grupo liderado por Marvelous Matthew Kane tiraram a vida de 6 pessoas e feriram outras 2. E é sobre esse caso, seguidores, que eu vou falar com vocês hoje. O caso dos assassinatos de Natal em Dayton. Em um mundo onde a verdade se esconde nas sombras, a lei é a única luz. Casos complexos, mistérios não resolvidos, aqui a justiça não descansa. Você está no Conexão com a Lei. A apresentação: Milton Magalhães. Durante um período de 3 dias, entre 24 e 26 de dezembro de 1992, uma gangue juvenil que se autodenominava Dalton Posse, liderada pelo chefe de 19 anos, Marvelous Kane, nascido no dia 5 de julho de 1973, cometeu uma série de 6 assassinatos e vários roubos em Dayton, Ohio. Além de Kane, o Dalton Posse era composto por outros 3 integrantes, que seriam eles: a namorada de Kane, Laura Jane Taylor, de 16 anos, nascida em 31 de janeiro de 1976, a integrante mais velha da gangue, Heather Nicole Matthews, de 20 anos, nascida em 27 de fevereiro de 1972, e o namorado de Nicole, DeMarcus Maurice Smith, de 17 anos, nascido em 3 de julho de 1975. E eles, seguidores, passaram o rodo mesmo. Naquele período em que as pessoas confraternizam, ceiam juntas, trocam presentes, lembram do que viveram naquele ano, vários crimes aconteceram, pois os integrantes dessa gangue, eles não estavam pensando na confraternização, na fraternidade, na teoria de que todos nós somos filhos de Deus e que no dia do nascimento de Jesus Cristo, os nossos sentimentos ficam mais aflorados e nós abraçamos qualquer causa para ajudar o próximo. Isso não passou pela cabeça deles. O que eles queriam era tocar o terror mesmo. Eu vou começar a falar para vocês sobre a primeira vítima deles e vou dando sequência às outras. Em 24 de dezembro de 1992, 3 dos conspiradores, Marvelous Kane, a Kelly Taylor e a Nicole, juntaram-se para roubar um homem que Taylor imaginava que lhes pagaria por sexo, e o trio tinha como alvo Joseph Wilkerson, um homem de 34 anos que era conhecido de Taylor. E eles se encontraram com Wilkerson sob o pretexto de quererem uma orgia com ele. Depois de beberem um drink, os 4 foram para o quarto de Wilkerson, onde o renderam sob a mira de uma arma e o amarraram à cama com fios elétricos.
As garotas reviraram a casa em busca de objetos para roubar, enquanto Marvalos, eu vou chamar aqui de Kane, seguidores, porque Marvalos é um nome muito complicado, certo? Para pronunciar. Enquanto Kane, ele vigiava o refém. O trio encontrou uma Derringer calibre 32 que Kane usou para atirar e matar o Wilkerson, disparando contra o seu peito. Com cobertores cobrindo o corpo para abafar o som, a Nicole também atirou na cabeça do Wilkerson, depois que o Kane parou de atirar. E após assassinarem o Wilkerson, o trio fugiu da casa em um dos 2 carros que pertencia a ele. E o Wilkerson ficou lá, na casa, sem vida. Eu vou falar agora sobre o segundo crime, Danita Gulliet. Após o assassinato do Wilkerson, o trio, agora acompanhado por seu 4º membro, o Smith, saiu à caça de mais vítimas e encontrou Danita Gulliet, de 18 anos, falando em um orelhão. E isso aconteceu no mesmo dia em que foi tirada a vida do Wilkerson. Nicole, Kane e Smith, todos armados, estavam caminhando juntos quando se depararam com a Gulliet. E isso aconteceu logo após ela falar ao telefone. Smith e Kane sacaram suas armas e primeiro obrigaram Juliette, que estava sob a mira da arma deles, a tirar os sapatos. Ela não reagiu. Ela fez tudo conforme eles estavam pedindo. Ela tirou os sapatos e depois disso, Smith e Kane atiraram em Juliette a sangue frio, tirando a sua vida. Quando retornaram ao apartamento, Taylor estava vestindo a jaqueta de Gulliet e Smith carregava os sapatos dela. Na época da sua morte, Gulliet era uma estudante do último ano do ensino médio e funcionária de meio período de um restaurante de fast food. E tinha uma filhinha de 2 anos. A terceira vítima dessa gangue surgiu de uma outra forma. Após tirarem a vida da Juliette, o grupo voltou para a casa de Wilkerson para passar a noite. Mas naquela mesma noite, o grupo decidiu atacar uma terceira vítima. A terceira vítima foi Jeff Wright, o ex-namorado da Nicole. Depois de confrontar Wright no apartamento deles e discutir com ele, Smith usou uma arma para tirar a vida de Wright e atirou em Wright nas pernas por 4 vezes. Só que, seguidores, o Wright deu um pouco mais de sorte porque ele conseguiu escapar para a casa de um vizinho e ele sobreviveu a esse atentado. Foi atingido com 4 tiros, 2 em cada perna, mas felizmente ele sobreviveu. E agora vamos falar sobre o assassinato de Richmond Maddox. Já no dia 25 de dezembro de 1992, no Natal propriamente dito, e um dia após os assassinatos de Wilkerson e Gulliet e a tentativa de tirar a vida do Jeff Wright, Kane retornou para a casa de Wilkerson para roubar o seu segundo carro e outros objetos de valor. Após o roubo, a integrante mais jovem da gangue, a Taylor, convenceu seu ex-namorado de 19 anos, Richard Maddox, a sair da casa dos pais dele, e ambos foram no carro de Maddox com Kane, Smith e Matthews, seguindo atrás quando Maddox percebeu que o carro do trio
estava seguindo ele. Desconfiado, ele começou a acelerar. Enquanto Maddox dirigia, Taylor apontou a sua pistola para ele e disparou um tiro na sua têmpora direita. Maddox perdeu a vida na hora. E Taylor conseguiu escapar do carro antes que ele batesse na Avenida Benton e se reuniu com seus cúmplices depois disso. E agora, seguidores, eu vou falar a vocês sobre os assassinatos de Sarah Abraham e a tentativa de tirar a vida de Johnny Petrus. Na madrugada do dia 26 de dezembro, um dia após a morte de Maddox, a gangue foi assaltar um supermercado e atirou em 3 pessoas, resultando na morte de Sarah Abraham, de 38 anos, e no ferimento de um homem. Naquele mesmo dia, depois de a quadrilha ter assaltado uma mulher chamada Cat Henderson e roubado seu carro, dirigiram-se a um supermercado com a intenção de cometer um assalto à mão armada. Atrás da caixa, quando Taylor entrou no supermercado para verificar o interior do estabelecimento, Abraham e um ajudante de loja chamado Edward Thompson eram os únicos 2 funcionários presentes naquele local. Depois que Taylor relatou aos seus cúmplices o número de pessoas dentro da loja, Kane e Smith entraram armados e ameaçaram Abraham, ordenando que ela abrisse o caixa e entregasse o dinheiro. Após Abraham obedecer e entregar $40 a Kane, este atirou na cabeça de Abraham e, simultaneamente, Smith também atirou em Thompson e em um outro homem chamado Johnny Petrus, que era cliente da loja. Petrus foi atingido por um tiro no abdômen, mas Thompson não se feriu porque a bala errou o alvo. A dupla então saiu da loja, deixando as 3 vítimas para trás. Após o tiroteio, Abraham, que ficou mortalmente ferida, foi levada às pressas para o hospital para o tratamento. Mas, infelizmente, ela faleceu 4 dias depois. Petrus sobreviveu aos ferimentos. Abraham deixou 3 filhos, o mais velho com 11 anos de idade na época do seu assassinato. Os assassinatos de Marvin Washington e Wendy Cottrell. Após o assalto ao supermercado, a gangue ficou cada vez mais receosa de ser exposta à polícia, caso algum de seus amigos o denunciasse. E, de acordo com fontes, pelo menos 2 amigos da gangue, Wendy Cottrell, de 16 anos, e Marvin Washington, de 18, tinham algum conhecimento da onda de crimes da gangue nos últimos 3 dias. E, de acordo com o depoimento de Nicole em seu julgamento, ela e Taylor discutiram sobre dar um jeito em Cottrell, depois de acreditarem que ela poderia delatar o grupo. Quanto a Smith, ele pensou em se livrar de Washington e de Cottrell por saber do seu envolvimento no tiroteio de Jeff Rich. O grupo de 4 integrantes daquela gangue, então, planejou atrair Cottrell e Washington para outro lugar. Após pegar Washington e Cottrell, a gangue dirigiu-se a uma pedreira em Dayton e obrigou a dupla a sair do carro, enquanto eram ameaçados com armas de fogo. Washington e Cottrell protestaram, dizendo que não tinham ido à polícia para denunciá-los. No entanto, Kane atirou e assassinou Cottrell, enquanto Washington foi atingido a tiros e morto por Smith. Os corpos do casal só foram encontrados 5 dias depois. Um amigo de Cottrell
disse ao Dayton Daily News que Cotterill estava grávida de 3 meses quando foi morta. Pois bem, seguidores, mas como nós já sabemos, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Esses 4 quadrilheiros do mal aí foram pegos pela polícia. E eu vou explicar como. No dia 26 de dezembro de 1992, na mesma data em que ocorreram os assassinatos de Sarah Abraham, Wendy Cotterill e Marvin Washington, a polícia prendeu a gangue cerca de 72 horas após o primeiro assassinato, o de Joseph Wilkerson, enquanto a gangue retornava à casa de um amigo, onde haviam deixado o carro de Wilkerson, uma Henderson. Uma viatura policial seguiu o carro do grupo, o mesmo roubado de Henderson, após notar que o grupo estava agindo de forma suspeita. O grupo percebeu a presença da viatura policial e Smith fugiu do carro, deixando os demais dentro do veículo. Kane, Nicole e Taylor foram todos pegos enquanto tentavam sair da casa, e Smith foi presa logo na sequência. Após as prisões, os 2 réus adultos, a Nicole Matthews e o Marvallus Kane, foram indiciados no Tribunal Municipal de Dayton por homicídio qualificado e roubo. E cada um teve sua fiança fixada em $5 milhões. Matthias Heck Jr., promotor do condado de Montgomery, expressou a sua intenção de buscar a pena de morte para Kane e Matthews, de acordo com a lei do estado de Ohio. O crime de homicídio qualificado prevê pena de morte ou prisão perpétua. Kane teria confessado os assassinatos durante o interrogatório policial. DeMarcus Smith e Laura Taylor, ambos menores de idade na época de suas prisões e crimes, foram acusados no Tribunal Juvenil do Condado de Montgomery e mantidos presos sem direito à fiança. Heck solicitou a aprovação para que Smith e Taylor fossem julgados como adultos, o que poderia acarretar uma pena de pelo menos 25 anos à prisão perpétua. Como Smith e Taylor eram menores de idade quando os assassinatos foram cometidos, a pena capital não era permitida em seus casos. Em maio de 1993, foi confirmado que Smith e Taylor seriam julgados como adultos, depois que um juiz constatou que os menores não poderiam ser reabilitados dentro do sistema juvenil. Em resposta aos assassinatos, muitos familiares e amigos das vítimas e dos assassinos lamentaram as mortes. Um dos irmãos de Danita Juliet, Richard, disse que sua irmã não merecia ser morta a tiros como um cachorro, enquanto outro irmão, Darrell, que dividia o mesmo apartamento que Juliet, disse que se sentia vazio após a morte da irmã. Uma amiga de Wendy Cotterill disse que não queria que sua amiga fosse esquecida. Ao comparecer a uma audiência de fiança para Kane e Matthews, o irmão de Sarah, Abraham Solomon, disse à imprensa que acreditava que os assassinos cometeram os crimes por prazer e não por dinheiro, já que atiraram em sua irmã mesmo depois que ela lhes deu o dinheiro. A mãe de Kane disse que entendia a dor de perder um ente querido assassinado, pois seu filho mais velho, Maurice, que era o irmão mais velho de Kane, havia sido morto a tiros por outro homem em 1991, ou seja, no ano anterior ao crime que eles cometeram. O primeiro funeral
de uma das vítimas, a Juliette, foi realizado em 30 de dezembro de 1992. E aqui, seguidores, eu vou falar sobre o julgamento do Marvellous Kane. Que eu acho que foi a sentença mais apropriada para o caso, dos 4. Não que os outros não tivessem uma sentença rígida também, tiveram, mas esse aqui, a sentença foi ainda pior. Marvellous Kane foi acusado de assassinar 5 das 6 vítimas nos assassinatos de Natal, 4 das quais ele foi o autor dos disparos. O Kane não enfrentou uma 6ª acusação de assassinato pela morte do Richmond Maddox, porque foi a Taylor quem atirou, que estava com ele, e o Kane estava no carro de trás. Foi apenas por isso. E o Kane, o esperto aí que fez e aconteceu, durante esses 3 dias, ele ainda se declarou inocente durante um tribunal que era composto por 3 juízes. E renunciou ao seu direito a um júri em 30 de setembro de 1993. Antes da sua prisão e julgamento, Kane não tinha antecedentes criminais. Um painel de 3 juízes, liderado pelo juiz Robert Brown, do Tribunal de Justiça Comum do Condado de Montgomery, proferiu o veredito em 12 de outubro de 1993, considerando Marvellous Kane, de 20 anos, culpado de todas as 20 acusações, incluindo homicídio qualificado, roubo qualificado, tentativa de homicídio qualificado, sequestro, furto e roubo qualificado. Mas isso, seguidores, só foi dito quando foi realizado o julgamento para a sentença dos réus. E esse julgamento ocorreu entre os dias 25 e 27 de outubro de 93. No dia seguinte, no dia 28 de outubro de 1993, os 3 juízes optaram por impor a pena de morte para cada acusação de homicídio, mas adiaram a sentença para uma data posterior. Antes da decisão do tribunal, Kane pediu desculpa em lágrimas durante a audiência e tentou implorar clemência, revelando que seu irmão havia morrido num tiroteio em 1991 e que seu desentendimento com o pai o havia levado a um estado emocional conturbado. Mas o tribunal foi enfático. O tribunal permaneceu com a pena capital aplicada a Kane. No dia 10 de dezembro de 1993, Kane foi condenado à morte durante uma audiência formal. Kane também foi condenado a penas de prisão consecutivas que variavam entre 121 e 293 anos. E pelas outras acusações menores contra ele, os juízes do julgamento consideraram que os fatores agravantes no caso de Kane superavam os fatores atenuantes e que era justificado submeter Kane a 5 penas de morte. A promotora assistente do condado de Montgomery, Angela Friedman, descreveu as penas de morte de Kane como uma sentença justa e que simbolizava o compromisso do judiciário em proteger a sociedade. 5 dias após ser condenado à morte, em 15 de dezembro de 1993, Kane foi oficialmente transferido para o corredor da morte
sob o Departamento de Reabilitação e Correção de Ohio. Com o Kane sentenciado, agora eu vou falar para vocês sobre a sentença dos demais criminosos. A Nicole, que também era adulta na ocasião dos crimes, obteve um acordo judicial e, após algumas discussões entre a defesa e a acusação concordou em retirar a pena de morte como condição do acordo. Nicole foi, portanto, condenada a 2 penas de prisão perpétua consecutivas por 2 crimes de homicídio qualificado, e sua pena totalizou 194 anos, incluindo as outras penas de prisão por crimes menores. Foi decretado que Nicole não teria direito à liberdade condicional por um período mínimo de 53 anos, para cada pena de prisão perpétua. Tanto Laura Jane Taylor quanto DeMarcus Maurice Smith, que não eram elegíveis para a pena de morte, foram julgados em janeiro e fevereiro de 94, respectivamente pelos assassinatos, e foram condenados à prisão perpétua. Da mesma forma, Smith e Taylor não eram elegíveis para a liberdade condicional por pelo menos mais de 100 anos, em resposta à sentença de seu namorado. Nicole lamentou o fato de nunca ter tido a chance de se casar com ele. Disse que o amava e que teria ficado feliz em ver o processo legal chegando ao fim, embora tenha descrito a vida na prisão como nenhuma vida, pois não encontrava nada em sua vontade de viver e desejava tirar a sua própria vida. Laura Taylor apelou de 2 condenações por assassinato e da sentença de prisão perpétua. Em 17 de novembro de 1995, o Tribunal de Apelações do 2º Distrito de Ohio rejeitou seu recurso. Marvallus Kane, o único membro da gangue a ser mantido no corredor da morte na penitenciária estadual de Ohio, passou mais de uma década recorrendo de sua sentença de morte. Em 21 de janeiro de 1998, Kane entrou com um recurso na Suprema Corte de Ohio, mas o recurso foi rejeitado no dia 13 de maio daquele mesmo ano. No dia 25 de abril de 2008, o Tribunal de Apelações do 6º Circuito rejeitou o recurso de Kane. Kane havia argumentado anteriormente que a decisão da promotoria de buscar a pena de morte contra ele era motivada por racismo, uma vez que ele era afro-americano, enquanto a outra corré adulta, Nicole Williams, era branca e não enfrentou precedente em que uma série de assassinatos cometidos em circunstâncias semelhantes às dos assassinatos de Dayton não terminou com 3 acusados, todos brancos, condenados à morte. Um estudo de caso citado por Kane mostrou que havia 9% de afro-americanos em Ohio e mais de 49% da população do corredor da morte em Ohio era de descendência afro-americana, o que foi usado para apoiar o argumento de Kane sobre a discriminação racial causada pela pena capital a ele imposta. Kane também alegou que a identificação pré-julgamento feita pela testemunha sobrevivente, Kate Henderson, que o identificou como atirador, era indevidamente sugestiva e violava seus direitos ao devido processo legal. Contudo, o Tribunal de Apelações do 6º Circuito considerou que os argumentos de Kane não tinham muito peso a seu favor, visto que a diferença entre Kane e Nicole residia no fato de que
Nicole não havia atirado pessoalmente nas vítimas, enquanto Kane foi quem puxou o gatilho na maioria desses assassinatos. Além disso, as provas do envolvimento direto de Nicole nos homicídios eram insignificantes em comparação com o papel mais proeminente desempenhado por Kane nas mortes das vítimas. Observou-se que Nicole enfrentava apenas 2 acusações de homicídio e, embora estivesse envolvida, as provas não sugeriam de forma inequívoca que ela estivesse com a intenção de causar a morte dessas 2 vítimas. Kane, por sua vez, assassinou pessoalmente pelo menos 4 das vítimas e, portanto, a decisão de buscar a pena de morte exclusivamente contra Kane não se mostrou motivada por racismo. O caso precedente citado por Kane também mostrou que, dos 3 homens brancos acusados de matar 2 pessoas, 2 deles concordaram em testemunhar contra o terceiro, que acabou sendo absolvido de um assassinato, mas condenado pelo outro, e os fatores agravantes foram menores do que os comprovados no caso de Kane, o que mostrou que a pena de morte contra Kane era mais apropriada do que o caso capital precedente. Além disso, o tribunal considerou que a identificação de Henderson de que Kane foi o atirador que roubou o seu carro antes do assassinato de Sarah Abraham era confiável, visto que ela havia sido mantida sob a descrição facial de Kane e observar características distintivas do assaltante. Portanto, o uso da identificação foi admissível e não violou a imparcialidade do julgamento de Kane. Com base nesses fundamentos, o Tribunal de Apelações do Sexto Circuito rejeitou o recurso de Kane. A Suprema Corte de Ohio já havia rejeitado argumentos semelhantes de preconceito racial e práticas processuais injustas, como as que foram apresentadas por Kane em 1998. Por outro lado, tanto DeMarcus Smith como Nicole Matthews não recorreram relativamente aos seus casos e permaneceram na prisão a cumprir as suas penas de prisão perpétua. Mais de 16 anos após os assassinatos, no dia 9 de abril de 2009, os promotores estaduais apresentaram pedidos ao Supremo Tribunal de Ohio para agendar a data de execução de Marvellus Kane, que havia esgotado todas as suas vias de apelação naquele momento. Em 6 de maio de 2009, por decisão majoritária de 6-1, o Supremo Tribunal de Ohio aprovou e assinou um mandado de morte para Kane e ordenou que sua sentença de morte fosse executada no dia 21 de julho de 2009. Em resposta à ordem de execução de Kane, foi interposto um recurso para adiar sua execução, mas a Suprema Corte de Ohio recusou-se a suspender a execução. Além disso, a Suprema Corte de Ohio também decidiu que as futuras execuções previamente agendadas, incluindo a de Kane, seriam realizadas com um intervalo de 3 semanas entre si. Uma audiência de clemência foi realizada para Kane, embora ele não a tenha solicitado. A audiência foi convocada perante um painel de 7 membros do Conselho de Liberdade Condicional de Ohio, que ouviu o caso para decidir se recomendaria a clemência. Rhonda Gillette, cuja irmã Danita foi baleada e morta por Kane,
representou 15 familiares das vítimas de Kane e disse ao conselho que escreveu uma carta a Kane perguntando-lhe por que ele matou a sua irmã, mas Kane nunca respondeu, e relatou ao conselho o impacto devastador da morte de sua irmã na sua família. Durante a audiência, Kane instruiu seus advogados, Kelly Schneider e Raquel Troutman, a não apresentarem nenhuma prova de atenuação para não prolongar a dor dos familiares sobreviventes das vítimas. Como parte da oposição à clemência, tanto Carly Ingram, chefe da divisão de apelações do Ministério Público do Condado de Montgomery, quanto o procurador-geral adjunto Thomas Madden instaram a comissão a considerar a gravidade dos crimes cuja culpa não foi questionada e foi confirmada pelos tribunais. Ingram também afirmou que Kane não demonstrou remorso por seus atos e que sua única preocupação era consigo mesmo e com sua situação após os assassinatos. No final, a Comissão de Liberdade Condicional votou por unanimidade, 7 votos contra 0, para recomendar que o governador rejeitasse a clemência para Kane. A comissão concluiu que Kane havia assassinado as vítimas de maneira fria e calculada, que não justificava misericórdia. O governador de Ohio, Ted Strickland, concordou de forma semelhante com as conclusões da comissão e recusou-se a conceder clemência a Kane uma semana antes da execução. Após a perda de seu pedido de clemência, durante seus últimos dias no corredor da morte, Kane não apresentou nenhum recurso de última hora para evitar sua execução. Na véspera de sua execução, Kane foi transferido para a Casa da Morte, onde ficaria sob vigilância 24 horas por dia antes do início da execução. Segundo relatos, Kane não solicitou encontrar-se com familiares e nenhum deles compareceu à sua execução. Antes da execução, Kane pediu como sua última refeição um bife Porterhouse com molho, meio quilo de camarões fritos gigantes com molho coquetel, batatas fritas e anéis de cebola, um tubo de pãezinhos Pillsbury com manteiga, 2 ameixas, uma manga, meio quilo de uvas brancas sem sementes, um bolo de chocolate alemão, 2 garrafas de Pepsi e 2 garrafas de refrigerantes A e W, Cream Soda. Quando perguntado se tinha alguma declaração final antes de sua execução, Kane disse: Não tenho palavras. Também foi observado que Ohio agendou as datas de execução dos condenados em uma taxa excepcionalmente alta durante aquele ano de 2009. Com pelo menos um mandato de morte por mês, Kane foi um dos 5 executados em Ohio naquele mesmo ano. Kane foi o 31º condenado à morte a ser executado em Ohio desde a retomada das execuções no estado em 1999. Após a execução de Marvellous Kane, seus 3 cúmplices sobreviventes permaneceram na prisão cumprindo suas penas. Tanto Taylor quanto Nicole estavam detidas no reformatório feminino de Ohio, em Marysville. Em 2021, Matthews permaneceu lá até 2025, enquanto Taylor entrava encarcerada na instituição correcional de Dayton, de acordo com o site do Departamento de Correções de Ohio. Smith cumpria sua sentença de prisão perpétua no Instituto Correcional de Mansfield
em 2021, mas foi transferido para a instituição correcional no Centro-Norte em 2025. Durante o período na prisão, Nicole tornou-se, segundo relatos, uma figura mentora respeitada por muitas detentas mais jovens e participava frequentemente de programas prisionais, tendo sido certificada como ministra Stephen. Em 2024, Nicole foi uma das detentas de Ohio a se voluntariar para o projeto de arte feminina de Marysville, onde a artista local, Krista Benedict, pintou retratos de Nicole e de outras voluntárias para mostrar uma perspectiva diferente das mulheres encarceradas e suas histórias de vida. Nicole disse ao The Columbus Dispatch que, embora reconhecesse o impacto de seus crimes e estivesse resignada ao fato de que continuaria presa pelo resto da vida, não queria que seu encarceramento definisse quem ela era atualmente. E isso era importante para ela pessoalmente. A Taylor, que foi condenada a 145 anos de prisão perpétua, tinha uma audiência de elegibilidade para a liberdade condicional marcada para 29 de setembro de 2021, visto que era menor de idade na época do crime. O Estado confirmou que se oporia à libertação de Taylor e em julho de 2025, sua próxima audiência de liberdade condicional estava marcada para outubro de 2026, de acordo com o site do Departamento de Correções de Ohio. Quase 32 anos após os assassinatos, Smith, que também era menor de idade na época, teria sua elegibilidade para a liberdade condicional avaliada em 1º de janeiro de 2025. Em julho de 2025, sua próxima audiência de liberdade condicional estava agendada para 2034, de acordo com o site do Departamento de Correções de Ohio. Nos anos que se seguiram aos assassinatos, as famílias e os amigos das vítimas continuaram a ser atormentados pela emoção e pelo trauma. Devido ao caso, em novembro de 2019, Rhonda Gillette, cuja irmã Danita foi morta a tiros em 1992, disse à imprensa que, devido à morte da irmã, não conseguiria desfrutar das festas de Natal como no passado, porque pensava frequentemente na irmã durante essas épocas festivas. Em 2017, um documentário intitulado Six Slays of Christmas, que abordou os assassinatos de Natal de 1992 em Dayton, foi exibido na rede de televisão nacional Oxygen como parte da série de crimes reais da rede. O documentário foi exibido novamente na tela em dezembro de 2021. Em 2018, um livro aborda os detalhes da vida real dos assassinatos de Natal em Dayton de 1992, intitulado The Christmas Killings, 40 Horas de Justiça, Black and White. Foi publicado pela Dayton Police Story Foundation e coescrito por Stephen C. Grismer, Judith M. Monsell e Dennis A. Murphy. E a história de hoje foi essa, seguidores. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Mais um vídeo de Natal e 2 vídeos de Ano Novo vem por aí. E os pedidos que eu vou fazer hoje para vocês no final do vídeo, a partir de 2026, eu vou começar a fazer no início.
Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários educados para a plataforma do YouTube. Deixem o like, curtam, comentem e compartilhem. Ativem o sininho das notificações para receber informações sobre novos vídeos que eu colocar na plataforma. E me sigam na rede social vizinha. E hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.